Lucas 21. A tribulação do anticristo e a salvação da segunda vinda de Jesus Cristo. Uma mensagem de David Brandenberg. Bem-vindos a mais um estudo das profecias da Palavra de Deus sobre o tempo do fim, os últimos dias. Vamos ler Lucas 21, começando com o versículo 20. Jesus fala: mas quando virdes a Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judeia, fuja para os montes, os que estiverem no meio da cidade, assim, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas, mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá uma grande tribulação, aperto na terra e sobre este povo. Ira de quem? A ira de Deus. Versículo 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações da terra serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Essa passagem parece muito com a que acabamos de ler em Mateus 24. Durante quanto tempo será Jerusalém pisada nesta altura? Vocês poderão dizer: mas isso já aconteceu há muito tempo, quando os romanos se apoderaram de Jerusalém, destruindo-na juntamente com o templo. Espalharam os judeus como cativos para todas as nações da terra. Mas ele está dizendo que isso irá acontecer. Está usando nesta passagem exatamente as mesmas terminologias que usou ao descrever a invasão de Israel, feita pela força do anticristo. Neste caso, em vez de dizer quando virdes a abominação da desolação, de quem falou o profeta Daniel no lugar santo, eis quando virdes Jerusalém rodeadas de exércitos, sabei então que a sua desolação está próxima. Primeiro, ela tem de ser rodeada de exércitos e desolada por causa da sua rebelião contra o governo mundial do anticristo, e depois ele estabelece a sua imagem, e se segue este tempo de grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo, não apenas para Israel, mas para todas as pessoas de qualquer religião em todo o mundo, porque o anticristo vai insistir que o mundo inteiro o adore e adorem a sua imagem nesta altura. Eles cairão ao fio da espada, levando cativo. Haverá um tempo de horrível aflição, mas há uma chave aqui, mesmo nesta palavra, no meio do versículo 24. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. No capítulo 13, essa mesma terminologia é usada, e vamos ver exatamente durante quanto tempo os gentios vão pisar Jerusalém. No capítulo 13 fala de uma besta que subiu do mar, o mar da humanidade, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas,
e sobre a sua cabeça um nome de blasfêmia. Apocalipse 13:1. Já vimos essa besta em várias formas, no capítulo 7 de Daniel, e aqui em uma combinação com todas as grandes nações mundiais, grandes impérios mundiais retratados numa grande besta com 7 cabeças e 7 cabeças e os 7 grandes impérios mundiais que existiram e desapareceram durante o período histórico, desde os primeiros dias do Egito até este último do Anticristo. Os 10 chifres estão sobre a última cabeça. No capítulo seguinte, diz que os 10 chifres são 10 reinos que cooperam com a besta em suas últimas formas. A última cabeça, o Anticristo, são 10 grandes poderes mundiais que cooperam com o grande líder mundial final, este homem-diabo, este Satanás encarnado, o Anticristo, sobre os seus chifres 10 diademas e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia, porque ele é anti-Deus, anticristo, antirreligioso e exige que o mundo inteiro o adore como seu Deus. Terceiro versículo: eu vi uma das suas cabeças com ferida de morte. A sua chaga foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Esse dragão é o velho dragão vermelho, o mesmo safado. Desde o jardim do Éden tem nos causado problemas. Era chamado a serpente, agora é chamado o dragão. Apocalipse 12, versículo 9. A antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Neste capítulo 12, ele foi lançado do céu para a terra, pelo que ele veio para cá, para baixo, para a terra, criar um inferno na terra, porque ele sabe que o seu tempo é pouco. Apocalipse 12, 12. Apenas lhe restam 3 anos e meio para fazer todos os estragos que conseguir. Por isso, ele próprio possui o anticristo, o líder mundial, e a partir daí é literalmente o diabo que governa a terra, e é o inferno na terra. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Apocalipse 13, 4. O mundo está à espera de um super-homem, um homem Deus que possa resolver todos os seus problemas e responder todas as suas perguntas e curar todos os seus males econômicos e unir todas as suas políticas, acabar com todas as suas disputas religiosas, por fim a toda a guerra, e trazer uma paz e união permanente a todas as nações. Quem é semelhante à besta? O anticristo. Quem poderá batalhar contra ele? Aparentemente, nessa altura, ele tem todo o poderio militar e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Vê o versículo 5. No que diz respeito a todas as religiões do mundo, ele vai ser totalmente blasfêmio contra seus deuses e contra o próprio Deus e o próprio Cristo. E quanto tempo é que esta situação irá durar? E deu-lhes poder para continuar durante 42 meses. Apocalipse 13, 5. No capítulo 11, versículo 2, João diz que ele foi dado para medir o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo e não o meçais, porque foi dado às nações a pisarem a cidade santa com 42 meses.
3 anos e meio. Aqui está outra vez exatamente o que ele acabou de dizer lá atrás em Lucas, no capítulo 21. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Vê versículo 24. Conquistarão, capturarão Jerusalém e Israel. As forças do anticristo invadirão e conquistarão Israel por causa da rebelião dos judeus contra o seu conceito, e ele conquistará e instalará a sua capital, e ele próprio se sentará no templo de Deus, como Deus, proclamando que ele é Deus, durante 42 meses, ou 3 anos e meio. Versículo 25. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os povos da terra são muitas vezes assemelhados ao mar e às ondas do mar. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Versículo 26, vocês sabem qual é hoje em dia a maior causa de morte nos Estados Unidos? Então, são ataques cardíacos e é geralmente causado por ansiedade, tensão, pressão e todas essas palavras que se podem resumir em uma pequena palavrinha que se chama medo. Porquanto as virtudes do céu serão abaladas, então verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Vê no versículo 26 e 27, quando é que Jesus vai vir? Vamos ver, depois do anticristo ter invadido Israel, se apoderado de Jerusalém. Aí sim, é quando Jesus vai vir. E quando é que Jesus vai vir? Quando é? Vai ser depois do anticristo ter invadido Israel, se apoderado de Jerusalém e a pisarão durante 3 anos e meio, 42 anos, 1260 dias, segundo o calendário judeu. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças. Vê no versículo 28, não fique desencorajado, não olhem para baixo, não fiquem, por favor, na fossa, não faça como Pedro, não olhe as ondas e comecem a afundar, como Pedro fez quando Jesus chamou ele no mar. Ele olhou as ondas e se afundou, mas olhem para cima, não olhem para fora, porque a perspectiva é muito ruim. Não olhem, por favor, para baixo, porque é ainda pior, mas olhem para cima. E levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quando todas essas coisas horríveis começarem a acontecer, comecem a olhar para cima. Por quê? Jesus em breve virá. Como ele disse, na verdade, verão o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Portanto, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levante as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Obrigado, Jesus. Quando vem uma figura começar a florir, quando vê uma figueira, começar a florir, você sabe que o verão está próximo. Da mesma forma, ele disse que quando virem essas coisas começarem a acontecer, saberão
que a sua vinda está próxima. Assim também, vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Veja versículo 31. No versículo 32, em verdade vos digo que não passarão essa geração até que tudo isso aconteça. Quando começarem a ver essas coisas acontecer, quando ouvirem que o anticristo está fazendo um acordo religioso em Jerusalém, saibam que o fim está próximo. Ele dará liberdade religiosa a todas as religiões se elas o apoiarem e permitirá que os judeus reconstruam o templo no Monte Moriá. Permitirá aos muçulmanos conservarem a mesquita de Omar e, sem dúvida, até que sejam construído uma igreja cristã lá, simbolizando as 3 maiores religiões do mundo no seu lugar mais santo na face da terra. Ele disse: quando virem acontecer essas coisas, é melhor começarem a olharem para cima, porque eu voltarei muito em breve. Então, o anticristo viola esses concertos no meio dos 7 anos, no final dos 3 anos e meio, e fica farto das religiões, das suas querelas, lutas, controvérsias, embora ele tenha feito tudo ao seu alcance para lhe tentar agradar e concedido a internacionalização, multirreligiosidade de Jerusalém, as religiões não estarão satisfeitas. Ainda lhe causa todo tipo de problemas e, por fim, ele vai decidir que a melhor maneira de resolver este problema é simplesmente ver-se livre de todas elas. Ele diz: eu me estabelecerei, Deus, a mim mesmo, colocarei uma estátua minha lá no Monte Moriá, no meio dos seus templos, e aboliremos todas as outras religiões. Haverá apenas uma religião mundial, tal como presentemente só há um único governo mundial, dirigido por mim, e podem me adorar como seu Deus. Isso resolverá todos esses problemas religiosos. Mas quando os judeus se revoltarem, os cristãos se revoltarem, os muçulmanos se revoltarem, etc., ele terá muitos problemas. Um tempo de grande aflição, como nunca houve no mundo, nem tampouco há de haver. Mateus 24, 21. Tempo de angústia de Jacó, tempo de grande tribulação durante a última metade do reino dele, 3 anos e meio. E a palavra de Deus diz: quando virem estas coisas acontecerem, olhem para cima, porque a sua redenção está próxima. E quando virem todas essas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está perto. Não passará esta geração até que tudo isso aconteça. Lucas 21, de 31 a 32. O que quer dizer? O que você quer dizer com isso? Do reino de Deus está perto. Eu achava que o reino de Deus já estava aqui dentro de nós. O que significa que esta geração não passará, sem que tudo isso aconteça? Aqueles apóstolos e discípulos já estão mortos, e isso nunca aconteceu. Ele não está falando deles, é claro que não, porque eles já estão mortos. Eles não foram a geração que viu todas essas coisas acontecerem e todas essas coisas serem cumpridas. A geração que
que ver todas essas coisas acontecer será essa geração que não passará até que tudo aconteça, a geração que vai passar por essas coisas, que é essa geração agora que está vindo. Nossa geração, ele diz que quando virem todas essas coisas começarem a acontecer, olhem para cima, levante suas cabeças, porque a sua redenção já está próxima. A nossa salvação completa de espírito, alma, corpo estará aqui e não haverá mais morte, nem dor, nem medo, nem angústia, nem choro, nem doenças, porque teremos corpos perfeitos e os espíritos dos justos aperfeiçoados, quando a nossa redenção for completa na vinda de Jesus. Hebreus 12, 23. Subiremos aos ares ao encontro do Senhor Jesus. Que subamos da sepultura ou da superfície da terra para fora deste período horrível e deste mundo horrível, com seu inferno na terra, guiado pelo diabo e pelos seus anjos.